programa Em Cartaz. Olá! 3 filmes fazem as estreias da semana aqui no Em Cartaz. São opções no suspense, no drama e na ação. Antes, aquele lembrete. Já fez sua inscrição aqui no nosso canal? É a minha dica para você ficar sempre por dentro das estreias do cinema e de outras coisas divertidas que a gente sempre traz por aqui. Aproveite e dê um like, comente, aproveite o espaço. Bom, para começar nosso festival de estreias, que tal começar com tudo, chutando o balde? Nesse caso, só podemos ir com ação. Baseado em um jogo de videogame, Borderlands conta a aventura de uma caçadora de recompensas à procura da filha do homem mais poderoso do universo. Para isso, ela se junta a um time doidinho. Durante muito tempo, adaptações de jogos de videogame para cinema eram sinônimo de desastre. Às vezes nem tanto de bilheteria, mas sempre em termos criativos. Mas aos poucos o jogo foi se equilibrando, e de uns anos para cá a regra passou a ser de que valia a pena sair de casa para assistir adaptações de jogos de videogame, como Sonic e Super Mario Bros. O filme, ou então ficar em casa e assistir às excelentes séries derivadas de The Last of Us e Fallout. Nos games, o primeiro jogo do Borderlands é de 2009, e o sucesso fez com que as fronteiras fossem se ampliando rapidamente. Nesses 15 anos de lá pra cá, já saíram mais 3 jogos da série principal e 7 spin-offs. Aí, claro que apareceu no radar de Hollywood, ainda mais com as recentes adaptações de sucesso que eu citei. Mas o namoro com Borderlands começou bem antes, lá em 2015. O primeiro interessado foi Avi Arad, produtor dos filmes com o selo da Marvel antes do MCU, como Blade, X-Men, Homem-Aranha, Hulk e Quarteto Fantástico. Lee Whannell, diretor das franquias de terror Jogos Mortais e Sobrenatural, dirigiria com o roteiro de Craig Mazin, que tem um passado que o condena no cinema, onde ele assinou coisas como Todo Mundo em Pânico 3 e 4 e Super-Herói, o filme. Mas na televisão ele se redimiu, com os roteiros da espetacular minissérie Chernobyl e da já citada The Last of Us. Mas esquece esse pessoal todo aí. Borderlands foi confiado nas mãos de Eli Roth. Assim como o diretor pretendido originalmente, ele também tem um background no terror. Só que um terror um pouco mais extremo, como O Albergue e suas continuações. Mais recentemente ele veio com Feriado Sangrento. O grande público provavelmente se lembra mais dele em frente às câmeras, como o brutal sargento Donnie Urso Judeu Donowitz em Bastardos Inglórios do Tarantino. E ele recebeu em Borderlands um elenco caprichado para trabalhar. À frente, a maravilhosa e magnífica Cate Blanchett, uma das grandes atrizes da história do cinema, ganhadora de 2 Oscars. Seus 2 primeiros Oscars, porque certamente mais virão. Sua colega de elenco Jamie Lee Curtis também tem um careca dourado em casa, conquistado no ano passado por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E aí foi chegando gente como Kevin Hart, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt e Jack Black, esse como dublador de um personagem digital. Além de produtor, diretor e roteirista, outra coisa que mudou ao longo do desenvolvimento foi o tom do filme. A intenção original era fazer algo bem mais violento, com classificação 18 anos. No fim, prevaleceu a ideia de gerar um produto mais leve, no espírito de aventura. Além, claro, do fato de que uma classificação indicativa mais baixa aumenta o potencial de público. A vibe, aliás, é uma mistura assim de Guardiões da Galáxia com a própria adaptação de Fallout no Amazon Prime Video. Borderlands, que em português traz o longo e totalmente dispensável subtítulo Pseudo Espertinho, O Destino do Universo está em Jogo, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 42 minutos. E nós já emendamos essa estreia com a próxima, que é um suspense. Do mesmo diretor de O Sexto Sentido e Fragmentado, Armadilha conta a história de um esquema para prender um perigoso serial killer. É um show de uma artista famosa montado pela polícia. É só o início de uma série de surpresas. O próprio trailer faz questão de destacar. Não é que a Armadilha é só um suspense. É uma nova experiência de M. Night Shyamalan.
ninguém faz um filme como O Sexto Sentido impunemente. E olha que lá se vão 25 anos desde esse suspense, que por um período ali em 1999 era o assunto de todo mundo. O grande suspense moderno, um dos maiores plot twists de todos os tempos. O filme que todo mundo sai querendo assistir de novo para procurar pelas pistas. Shyamalan não é um Hitchcock, nem pretende ser. São cineastas bem diferentes. Mas o rótulo de mestre do suspense moderno lhe cai bem. Mesmo que ele nunca mais tenha atingido o mesmo nível de sua precoce obra-prima, ele ainda assim continuou entregando periodicamente entretenimento de primeira qualidade em obras como Corpo Fechado, Sinais, A Vila, A Visita, Fragmentado e Vá Lá, Batem à Porta. O que às vezes falta um pouco é superar a premissa. Ele vem com aquele trailer super interessante, intrigante, a premissa é boa, ele sabe filmar, mas ele vai levando o filme para um beco sem saída e aí os clímaxes e as conclusões nem sempre são capazes de atender às expectativas que ele próprio criou. Há quem poderia dizer que ele cai na própria armadilha, alguém que não sou eu. Outra coisa é que Shyamalan é um nepotista. Ele tem usado seu dinheiro, talento, poder e influência para impulsionar a carreira das filhas. Dois de seus projetos mais recentes, a série Servant e o filme Tempo, têm colaborações das duas. Em ambos os casos, a cantora e compositora Salika contribuiu com a trilha sonora, enquanto a Ishana escreveu, dirigiu e produziu em Servant e foi assistente de direção em Tempo. Nesse ano agora, a Ishana fez sua estreia na direção, em Os Observadores, que teve produção do pai. E quanto à Armadilha, o Shyamalan tinha a ideia inicial de entregar a história que ele bolou para outra pessoa escrever e dirigir. Ele só resolveu cuidar de tudo quando percebeu que o filme poderia girar em torno de um show de música pop e que o artista desse show poderia ser a Salika, a partir do que ele definiu, mandando a modéstia para bem longe, como O Silêncio dos Inocentes em um show da Taylor Swift. E aí, enquanto a Salika trabalhava na música do filme na propriedade da família, na Pensilvânia, na sala ao lado, a irmã dela cuidava da edição de Os Observadores. Para completar, Papai M. Night ainda fez um agradinho para Ishana, botando um pôster de Os Observadores no fundo de uma cena de Armadilha. Outra inspiração para este novo filme foi a Operação Flagship, que aconteceu em 1985, quando forças de segurança americanas prenderam 101 fugitivos da justiça que foram atraídos para um centro de convenções com a promessa de receber ingressos para jogos de futebol americano. O financiamento independente, sem a participação dos grandes estúdios, permitiu que Shyamalan recebesse uma autorização especial para filmar durante a greve dos atores e roteiristas. É mais um privilégio conquistado pelo diretor nesse interessante universo particular dele. A Armadilha está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 45 minutos. A estreia que completa a lista de lançamentos da semana nos cinemas é o drama É Assim que Acaba. Baseado em um best-seller, o filme traz Blake Lively como uma mulher que conhece aquele que parece ser o homem dos sonhos. Mas quando ele se revela uma pessoa violenta, ela revive traumas do passado, o que junto com o reaparecimento de um velho amor pode provocar o fim do seu relacionamento. Na trilha de Crepúsculo e 50 Tons de Cinza, É Assim que Acaba também é baseado em livro de escritora que trata de relacionamentos complicados. Mas ao contrário dos dois anteriores, esse traz elementos menos fantasiosos e, consequentemente, mais prováveis de se aproximar da experiência de vida dos leitores, leitoras, espectadores e espectadoras. O que, considerando os temas, é um mérito. O cinema não precisa mudar a vida de ninguém, mas se isso puder acontecer, e claro, se for para melhor, é muito legal que aconteça. É Assim que Acaba é o principal responsável pelos mais de 20 milhões de livros que a autora Colleen Hoover já vendeu no mundo todo. Vendas que o filme certamente vai impulsionar. É mais um fenômeno com mais do que leitores, fãs. E aí a gente sabe como é fã, né? Tem sempre uma encheção de saco. A autora teve que ouvir um monte. E sabe por quê?
porque no filme, do qual ela é coautora do roteiro, os protagonistas são mais velhos do que no livro. Nossa, que absurdo, né? Como ela ousa fazer isso? Porque no livro a Lily tem 23 anos e o Ryle tem 30, enquanto no filme ela tem 35 e ele tem 39. Mas a Colleen respondeu com muita elegância e humildade, dizendo que o filme deu a ela a oportunidade de corrigir um erro que ela cometeu no livro. Porque ela disse que quando escreveu o livro, o gênero jovem adulto fazia muito sucesso. Então os protagonistas tinham que ser jovens. Só depois ela descobriu que não é exatamente comum que neurocirurgiões tenham 30 anos ou menos. É uma especialização que exige tanto estudo que quem chega lá costuma ser bem mais velho. A correção desse erro permitiu que o papel de Ryle ficasse com ninguém menos que o diretor do filme, Justin Baldoni, e que a Lily fosse interpretada pela ótima Blake Lively, que está em cartaz atualmente com Deadpool e Wolverine. Sim, ela, que é casada com o Deadpool Ryan Reynolds, interpreta, sem mostrar o rosto, sob uma máscara, uma das versões do personagem, a Lady Pooh. E ainda é tema de 2 piadinhas ao longo do filme. Mas agora ela tem a chance de brilhar pra valer como protagonista em É Assim que Acaba, que está em cartaz nos cinemas Topázio de Indaiatuba, tanto na cópia dublada quanto na legendada. A classificação indicativa é 14 anos e a duração é de 2 horas e 10 minutos. E vale notar que, por uma incrível e auspiciosa coincidência, a estreia mundial do filme acontece na semana em que, no Brasil, a Lei Maria da Penha, um marco fundamental no combate à violência contra a mulher, atinge a maioridade, 18 anos de aplicação. Que o filme ajude na conscientização e no combate à violência doméstica. E este foi o seu Em Cartaz de hoje. Tchau! Programa Em Cartaz.